Olá, meu amado, olá, minha amada, olá, meus queridos. Eu estava estudando aqui agora, estava meditando, estava orando, e, e algo que me preocupa muito nos anos em que vivemos hoje, né? Na era em que estamos hoje, né? E nos últimos tempos, quem conhece, quem tem o conhecimento, quem sempre está olhando para isso, está enxergando que no mundo hoje existe muitas igrejas por aí pregando o falso evangelho, tá? Igrejas por aí, lideranças por aí pregando algo que não é coerente à Bíblia, que está totalmente fora dos padrões bíblicos, tá? Os padrões bíblicos que eu falo é genuíno do evangelho, aquilo que é verdade e aquilo que está na Bíblia, tá? Existem muitos pastores, muitos líderes por aí hoje em igrejas, e são muitas elas, pelo mundo afora. Não falo só do Brasil, falo aqui na Inglaterra e por aí afora, tá? Pregando o evangelho fácil, pregando aquilo que é fácil a você, tá? Mas mal eles sabem, né? Às vezes até sabem, né? Mas que esse evangelho de facilidades faz você se afastar de Deus cada vez mais, faz você distanciar daquilo que Deus tem para você, daquela bênção que Deus tem para você, sabe? Então, eu gostaria de alertar a igreja, para esses falsos evangelhos, para esses falsos líderes, para essas falsas lideranças de igreja, para esses líderes de igrejas que estão por aí pregando aquilo que não sabem o que estão pregando. Existem muitos líderes por aí pregando a distorção do evangelho, ou seja, eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles estão pregando um evangelho no qual eles leram, mas eles distorcem para que seja fácil a você, para que seja de fácil acesso a você, à sua mente e ao seu coração. Esse evangelho não vai trazer nada a você, tá? Esse evangelho vai distanciar você de Deus. Jamais trará você para perto dele, tá? E existe aqueles líderes, aqueles pastores que pregam sim o genuíno evangelho. Aquele evangelho no qual você tem que trabalhar muito. Você tem que fazer muito, tá? Para conseguir o seu galardão, para você se aproximar de Deus, tá? O evangelho fácil não é para você, meu querido, tá? Então eu tenho visto muito isso hoje no mundo. Eu tenho visto isso muito hoje nas igrejas, sabe? Líderes, sabe, que com uma facilidade muito grande, sabe, assumem uma liderança, seja lá em qual aspecto que seja, grande proporção ou pequena proporção, isso não interessa, sabe, isso não interessa, porque sendo uma, duas ou três ou mil, ali existem ovelhas, e ovelhas que estão ali às vezes na ingenuidade, sabe, na ingenuidade, querendo aprender, querendo escutar, querendo trazer para si, através daquele líder, e por outro lado, esse líder está trazendo para essa ovelha um evangelho no qual ele não sabe nem o que está pregando, tá? Devemos tomar muito cuidado hoje, tá? Para esses líderes que estão por aí pelo mundo, se achando, tá? Os grandes conhecedores da palavra, os grandes conhecedores do evangelho, nem sequer estudaram, nunca sequer fizeram uma teologia. Existe muito líder por aí que fala: você não precisa de teologia, você não precisa estudar teologia para exercer uma função de pastorado, para exercer uma função de pregador. Ou seja,
ao mesmo tempo, então, eu não devo possuir um curso de medicina para exercer a função de um médico. Eu posso aprender no YouTube uma função de como operar, fazer uma cirurgia de um coração, vou lá e posso operar, né? Então, eu discordo totalmente daqueles que acham que não devem estudar para exercer uma função de líder, para exercer uma função de pastorado dentro de uma igreja, para exercer uma função de líder de ovelhas, para estar mexendo com ovelhas. Aí eles se tornam o quê? Soberbos. Eles se tornam o quê? Orgulhosos. Eles se acham que são uma coisa, mas na verdade não são. E quando alguém vem para afrontá-los, aí eles colocam o orgulho deles à tona. Aí saem por aí mexendo com aqueles que querem fazer algo genuíno, que querem fazer algo certo, como as pessoas desconhecedoras. Tá bom? Olha só o que fala em 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis os que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, está por aí solto pelo mundo milhares de líderes orgulhosos, milhares de líderes que, por saber uma coisinha aqui, outra ali da Bíblia, por ter feito um decorebinha aqui, outra ali da Bíblia, por fazer um cursinho de alguma coisinha ou outra dentro de uma igreja, se acham os líderes e se tornam orgulhosos. Líderes orgulhosos. Esses líderes orgulhosos não passam nada a uma ovelha, tá? Devemos tomar muito cuidado com quem está a nossa liderança. Então, meu amado e minha amada, adquira conhecimento, leia a Bíblia, peça direcionamento a Deus quando você entrar numa igreja, quanto a você que estiver procurando uma igreja, um lugar para você frequentar, para você escutar a palavra de Deus sendo pregada, tá? Peça direcionamento a Deus, peça para Deus. Se você não tem um conhecimento total de uma Bíblia, não sabe identificar um líder, não sabe identificar o caráter de um líder, então coloque os seus joelhos no chão e peça um direcionamento a Deus. Ele vai te direcionar, Ele vai colocar em teu coração, tá? Se você deve ou não, tá? Estar baixo aquela autoridade. Está baixo a autoridade daquele líder que está ali para ser o seu líder. Porque líderes orgulhosos estão cheios por aí. Então, observe. Tente identificar. Converse com outros líderes que você tenha confiança, que são pessoas coerentes à palavra, pessoas que já têm um certo tempo de pregação, de pregador, tá? Pessoas mais maduras no evangelho, pessoas mais maduras em liderança, pessoas mais maduras na palavra de Deus. Porque está cheio, eu repito mais uma vez, está cheio por aí de pessoas que leem uma coisa ou outra da Bíblia, ou que deram uma vez só lida na Bíblia, ou whatever, e se acham os líderes, se acham pessoas totalmente capazes de ser o seu líder. E na verdade não são. Tá? Existem pessoas que não têm o pingo de discernimento de Bíblia, nem o pingo de discernimento de igreja. Não sabem nem sequer o que é liderar. Se acham os líderes, mas não sabem o que é liderar. Porque essas pessoas não têm discernimento da palavra de Deus. Essas pessoas não têm discernimento do que é liderar ovelhas, do que é mexer com vidas. Então, se você não está preparado, se você tem coisas a resolver na sua vida,
Arrume primeiro a sua vida. Não esteja à frente de uma igreja se você ainda não está preparado. Por mais que você queira, por mais que você sinta no teu coração, por mais que você deseje, meu querido, não assuma uma liderança sem você não estar totalmente preparado. Tá bom? O orgulho traz ferida às ovelhas. Pastor orgulhoso, a única coisa que faz é ferir a igreja. Igreja com liderança despreparada, sem discernimento da palavra de Deus, sem discernimento do que é administrar uma igreja, igreja essa se torna ferida. Se torna uma igreja que não sabe o que é apacentamento. Uma igreja sem apacentamento é uma igreja ferida. É uma igreja que entra membros e sai membros. Os membros entram, escutam um evangelho, às vezes até bom, mas depois o contexto geral de uma igreja, que não é só a palavra, não é só a pregação, é todo o corpo de liderança de uma igreja. A igreja se torna ferida. É uma igreja ferida. Então, a você líder, se você não está preparado, por mais que você ache que está, cuidado, porque Deus vai te cobrar. Quando você mexe com ovelhas, quando você assume liderança de vidas, que são as ovelhas, Deus vai te cobrar. Então não faça isso torto, faça isso coerente à palavra. Tenha discernimento. E você, ovelha, ao conhecer um líder, não aceite tudo aquilo que ele traz para você sem você antes conhecer. Sem você antes conhecer o líder que está ali na sua frente. Porque aí às vezes você segue na tua vida patinando e não sabe por que nunca sai do lugar, porque você está dando ouvidos àquele líder que não tem discernimento da palavra, não sabe o que está pregando a você. Então, essa é a minha palavra a você. Essa é a minha palavra que eu estou dando aqui hoje. Cuidado. Cuidado. Leia a Bíblia. Estude. Tenha discernimento. Tenha conhecimento. Tenha sabedoria. Tudo isso você encontra aqui. Na tua Bíblia. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Um grande abraço.